Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Respeita a Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder, comentando sobre uma questão da prova de soldado, em especial uma questão sobre o BRICS. É uma questão que mistura um pouco, sem dúvida, geografia, história e atualidades. Os três importantes assuntos das ciências humanas para que você vá bem na sua prova. Aliás, se você quer um curso completo e focado na sua prova, dê uma olhada no link da descrição do nosso vídeo. Conheça o Teorema Militar e os cursos completos para as carreiras e provas de polícias militares e também das Forças Armadas. Sem mais, nós temos aí a questão número 48, os alunos questionando, professor, essa questão não cabe recurso porque os BRICS não tem uma equivalência na importância dos países. Vamos compreender aqui o que a questão nos pedia e o que nós podemos pensar sobre. Diz ali: o Brasil assume pela quarta vez a presidência rotativa do BRICS, em meio à expansão do bloco, que, em 2025, vai contar com ao menos 9 novos membros. Reforma da governança global e o desenvolvimento sustentável com inclusão social são algumas das agendas do Brasil, tá certo? Que o Brasil busca promover. Basicamente são três os temas que o Brasil propõe no debate internacional sobre o governo, alguns chamam, não é, de desgoverno Lula. Então, os temas aí do governo Lula na presidência do BRICS, conforme o texto de certa maneira traz para nós, envolvem, conforme sabemos, a questão da nova governança global. Então a ideia de que nós temos os países dos BRICS representando um novo modo de organização do tabuleiro geopolítico e também uma busca por reformar a estrutura do poder no mundo. Outro tema é diminuir a questão da desigualdade, aí a perspectiva do Lula, tá? Para a questão da política internacional, uma vez que alguns países são muito mais poderosos e importantes do que outros, em especial quando nós olhamos o projeto no horizonte do BRICS de eventualmente não criar necessariamente uma moeda nova, mas ir aos poucos substituindo o dólar por uma outra moeda, né? Além disso, nós temos também uma outra perspectiva do governo brasileiro enquanto presidente do BRICS, a questão da chamada transição energética, ou seja, desenvolver mecanismos para que se dependa menos do petróleo, tá? São aí os três temas que o Brasil propõe enquanto presidente do BRICS. Vejamos, o texto continua assim: com o lema fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável, o governo brasileiro tem entre os desafios o de articular a participação dos novos membros e dar continuidade à construção do sistema de pagamento com moedas locais no comércio entre os países, substituindo o dólar. Então, o Putin mostrou uma possível moeda do BRICS. Tudo bem? Inclusive, em 2024, a cúpula do BRICS foi na Rússia, inclusive na região de Sochi, que é atacado pela Ucrânia com drones alguns dias depois desse evento do BRICS, né? Enfim, de qualquer maneira, recentemente o Trump falou a respeito de que o BRICS vão sofrer taxações econômicas dos Estados Unidos, enfim, por conta dessa ideia de substituir o dólar. Depois o pessoal começou a dizer que não, que o BRICS não propõe isso. Propõe? Sim, é só olharmos com atenção. Enfim, o redesenho das relações internacionais passa pelo BRICS, bloco integrado pelo Brasil. Ele fala que aqui é bloco, mas o BRICS não é um bloco econômico, tá bom? É um bloco de países, ok, tá? É integrado pelo Brasil e que vem em ritmo de expansão das atividades. Os dois países mais geopoliticamente relevantes do bloco são, muitos disseram nos comentários que me enviaram, assim, professor, mas não pode ter nenhum país no BRICS que seja mais relevante do que o outro, até porque a ideia não é justamente a igualdade entre os países e a importância que eles têm no cenário da política internacional. Olha, em tese essa é a perspectiva, mas na prática a realidade é que os países têm importância geopolítica maior ou menor. Tudo depende de uma série de questões: orçamento e projeção militar, tecnologia, desenvolvimento de mão de obra qualificada através de think tanks e universidades e centros de pesquisas, tá? E claro, o PIB, o Produto Interno Bruto, a riqueza eventualmente gerada pelos países faz com que eles sejam mais ou menos relevantes no cenário internacional. Muitos alunos falam, não, mas não pode ser a Rússia, porque a Rússia está em guerra, e alguns até apontam que a economia russa sofre bastante com a questão da guerra, e por isso a Rússia não pode ser compreendida como sendo aí o país mais relevante do que o Brasil, ou do que mesmo a Índia.
tá? Embora nós tenhamos uma projeção de poder cada vez maior da Índia em relação ao desenvolvimento de tecnologia e a projeção, inclusive, do crescimento econômico da Índia é de que será o segundo país mais rico do mundo até os anos 50 e o país mais rico do mundo até o final do século 21, tá? A Índia não tem a mesma projeção e influência que tem a Rússia. A Rússia tem uma enorme influência em diversos países da sua região mais próximas, o que a Rússia chama de exterior próximo na Europa e também na região da Ásia Central. A Rússia exerce uma grandiosa influência em países, só para dar o exemplo, Belarus e também o território do Cazaquistão. Inquestionavelmente ali tem enorme influência da geopolítica e do caminho que eventualmente a Rússia segue. A Rússia faz com que o mundo se unifique de certa maneira em prol da Ucrânia numa guerra contra a Rússia, que ocupa hoje em torno de 20% do território ucraniano. Então, a Rússia tem uma projeção geopolítica importante. Embora não seja tecnologicamente mais importante do que a Índia hoje, em vários aspectos, tá? Mesmo porque se nós pegarmos os principais CEOs dos Estados Unidos, empresas nos Estados Unidos, boa parte deles tem origem indiana, tá certo? E a Índia tem a maior população do mundo hoje. Então, veja só, esse monte de questionamentos faz com que muitos duvidem de que a Rússia seria relevante junto com a China na questão do BRICS e seriam os dois mais relevantes quando nós ponderamos a importância que tem a Índia, sobretudo, tá certo? Mas, apesar disso, a única alternativa possível aqui para nós é justamente assinalar a letra E, de que a China, não vou nem comentar a importância tecnológica que tem ganho, toda a disputa tecnológica que a China tem com os Estados Unidos, porque a China ganha relevância na questão tecnológica, tá? Sem contar que o PIB chinês é o segundo maior PIB do mundo, o PIB é nominal, pelo menos, não é conforme a gente conta o PIB, se for o PIB PPC, a China tem até um PIB superior ao PIB dos Estados Unidos, tudo bem? Mas, inquestionavelmente, a China é o grande país do BRICS. Tá? Aliás, me parece que os países em boa medida no BRICS, não é? Em boa medida no BRICS, giram no entorno da China e do interesse chinês em vários momentos. Mas o segundo país mais relevante dos BRICS é a Rússia, sim, pela projeção de poder da chamada Realpolitik. Tá? Uma vez que a Rússia exerce influência, conforme eu falei, em vários territórios, tudo bem? E a Rússia tem recursos energéticos importantes que impactam diretamente na economia global, a exemplo do petróleo e do gás, tudo bem? Mesmo com as sanções. Então, não é exagero nós dizermos que a alternativa E seria aqui a alternativa correta. Então, na minha interpretação, esta questão não cabe recurso, embora os argumentos em relação à Índia, tá certo, ter mais relevância do que a Rússia são interessantes, mas não nos parece em termos de geopolítica. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que compartilhe o nosso conteúdo para as pessoas que estudam para as provas militares e concursos de maneira geral que cobram geografia. Eu vou reiterar, venha estudar conosco, conheça os nossos cursos voltados para as carreiras militares do Teorema Militar. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.